Que bom te ver aqui! É sempre uma alegria compartilhar nosso trabalho com quem é do agro e também com quem ama o campo. E é mostrando curiosidades e ensinando a produzir cada vez mais e melhor que a gente dá boas-vindas a todos. Veja os assuntos de hoje. Queijo de ovelha é uma delícia! Mandioca mais produtiva, rústica e gostosa. Uma punk, que é um remédio bem conhecido. E as instalações certas para o sucesso na suinocultura. Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Olha, a gente está sempre pedindo um joinha, a inscrição no canal e um comentário, né? E isso é por uma boa razão. Ajuda a gente a alcançar cada vez mais pessoas e fazer um programa cada vez melhor. Se puder, compartilhe também nosso link nas redes sociais. Que tal? Podemos contar com você? Então vamos lá! A produção de queijos a partir do leite de ovelha vem ganhando cada vez mais espaço. Esse produtor foi um dos pioneiros no ramo e hoje é referência para os queijeiros de várias regiões. Quando o assunto é criação de ovelhas, há diferentes raças e aptidões. Algumas produzem mais carne, outras produzem mais lã. No caso da Lacone, a produção de leite se destaca. E mesmo não sendo a raça mais leiteira que existe, a ovelha de origem francesa agrada aos produtores brasileiros, apresentando rusticidade e adaptabilidade. Não é à toa que ela tem sido a preferida para atender a demanda produtiva da queijaria Rima. A grande maioria das produções de ovelhas leiteiras no Brasil optaram por essa raça chamada Lacone, que é a raça DOP, né, que é a denominação de origem protegida do queijo Roquefort, que é um dos principais e mais antigos queijos de ovelha do mundo. Ele é tipo um gorgonzola, só que feito de leite de ovelha, é o queijo azul que se fala, né? E se adaptou muito bem ao Brasil. E agora, acho que o desafio todo, como é muito difícil a importação de material genético, por ter muito poucos criadores e por ser muito caro, é tentar fazer com que essa genética melhore com o que a gente tem aqui mesmo. E aqui vocês têm qual sistema de criação? E também qual a estrutura necessária? Aqui na propriedade são diversas possibilidades, né? Aqui na propriedade a gente tem um sistema misto que a gente chama de semi-intensivo, onde a gente tem uma parte, principalmente do ano, no pasto e outra parte do ano estabulada. Isso porque a gente não tem possibilidade de irrigação, né? Tem muito pouca água, aqui a gente trabalha com poço e precisa de muita água para irrigar, mesmo sendo pasto. E então nessa época de seca que estamos agora, a gente deixa os animais estabulados para retomar e, enfim, regenerar o pasto, deixar ele descansar. A ovelha tem uma grande vantagem em relação aos outros animais de porte maior, que é a quantidade de comida que ela ingere. Ela ingere 2,5 a 3 kg de matéria seca por dia. Isso vai dar 4 a 5 kg de comida, né, efetivamente. E a gente consegue fazer um manejo de até, na época boa, de até 100 animais por hectare. Então você precisa de uma área pequena para ter uma quantidade razoável de animais na sua propriedade. Assim. Em termos de estrutura, esse é o barracão mais chique que a gente tem, depois vocês vão ver os outros, onde a gente fez uma estrutura que o trator passa aqui no meio, concretada inclusive, com os coxos de concreto. Nos outros barracões a gente tem os coxos de madeira, mas a parte mais importante para se calcular a área necessária para os seus animais, né, isso não só leiteiros, é metro linear de coxo, mais do que metro quadrado de baia. Isso porque, necessariamente, para você ter um bom manejo, todos os animais precisam comer ao mesmo tempo. E isso a gente calcula, também é um espaço pequeno, a gente calcula uma área de 1 metro para cada 3 animais. Então seria aí 33 centímetros por animal adulto. Quanto maior o espaço, melhor. Não só para conforto deles, que é uma coisa essencial,
mas também pela questão de limpeza, porque como eles estão estabulados, estão defecando e urinando na baia, quanto mais espaço, mais diluído isso, e em menos tempo você tem que ficar limpando. Lembrando que um dos principais fatores negativos no manejo de ovelha é a umidade. Então essa limpeza e secagem de cama, que a gente fala, que é esse piso das baias, é fundamental. O sistema de criação e a estrutura, quando bem planejados, garantem melhor produtividade e evitam doenças como a mastite. O principal pesadelo, fantasma do manejo leiteiro, seja ele de ovelha ou não, é mastite. Então a gente sabe, quando a baia está muito suja e úmida, esse animal está deitando na baia com o teto encostando no chão, né? E aí isso, quanto mais suja e mais úmida, possibilita a entrada de bactérias, que aí vai gerar mastite, pode ser subclínica, clínica ou até gangrenosa, que é uma coisa relativamente comum em ovelha, e dá de uma hora para outra, o teto escurece todo e é um animal que infelizmente tem que sacrificar ou ele vai morrer sozinho em 2 dias. Se tratando da alimentação, como é feito esse balanceamento tanto para o cordeiro, para o carneiro e também para a ovelha que está produzindo leite? São milhares de possibilidades, né? Mas tem que ter um balanço nutritivo entre a parte de amido, de energia, e a parte de proteína. Então, normalmente, assim, e tem que ter as fibras, né? Que, assim, essa parte de fibras, ela pode ser obtida de 3 maneiras, isso qualquer animal, tá? Silagem, seja de milho ou de capim, o próprio capim verde, o capim de pastejo, né? Que é onde a gente está indo, porque por 2 motivos. Pela característica do animal, que é um animal de pastejo, então ele se sente mais à vontade, ele fica mais livre e tal, mesmo que seja muito sol, então tem que dar área de sombra para as ovelhas. E também nutricionalmente, se você tem um bom manejo, principalmente mudando de lugar elas, né, fazendo aí uma rotação de pastagem, e medindo a altura de entrada e altura de saída, e fazendo adubação, não é que você joga no pasto e está tudo certo. Mas é um manejo muito mais barato, porque aqui, quer queira, quer não, eu estou colocando comidinha na boca delas, né? E tem que plantar milho, plantar capim, colher, colocar no buraco, esperar fermentar, no mínimo 60, 90 dias. Então, assim, é um manejo muito mais caro, mas nessa época de seca não tem como fugir disso. Aí a gente tem 5 tipos de lote em lactação, A, B, C, D, E, por produção, então isso é medido individualmente e aí a gente separa nas baias, e isso vai impactar na alimentação. E a gente tem as outras categorias, filhote até 60 dias, que estão com as mães, filhote desmamados de 60 a 8 meses, principalmente fêmeas, os machos também têm outra alimentação, os animais estão final de prenhez, que a gente chama de pré-parto, os últimos 45 a 60 dias, também tem uma alimentação que a gente chama de flush, que é para dar uma energia maior e desenvolver bem esse terço final da gestação do filhote, né? Enfim, tem um monte de categoria diferente e aí tem as formulações diferentes. Então, a gente faz 2 tipos e a gente varia somente nas quantidades. Então, o lote A vai comer mais, está produzindo mais, até o lote E que vai comer menos. E lá a mesma coisa. E o pré-parto também é ração de lactação. Para elas primeiro já se acostumarem com a alimentação e depois terem um desenvolvimento bem legal desse terço final, que assim como para nós humanos é uma das partes mais importantes da gravidez. A quantidade de animais varia de acordo com a época do ano e algumas estratégias são adotadas para atender a demanda de leite. Durante todo esse tempo aí, 7 anos já, assim, profissional na área, a gente fazia a monta natural, ou seja, o macho na baia com as fêmeas. E beleza, a partir de um pouquinho de inseminação artificial, só para ter um sangue de fora, um sêmen, enfim. Esse ano a gente decidiu fazer todo mês inseminação artificial, porque isso me garante pelo menos 50% de prenhez. Eu não tenho nem 80, nem 20, né? Então, me garante 50% de prenhez. E aí, como eu trabalho também com sêmen fresco, ou seja, eu coleto do macho na vagina artificial, então eu uso esse próprio macho na baia para fazer o repasse. Normalmente, não todas, mas 80% hoje da reprodução é feita com inseminação artificial também. Me garante um pouco mais de qualidade e constância nessa prenhez, que é tão importante, que é o que vai gerar
o giro aí do leite, né? Dos animais saindo de ordenha e animais entrando. Apesar das ovelhas produzirem menos leite do que vacas e cabras, na hora da produção do queijo o rendimento é maior, e isso tem uma explicação. O leite de ovelha, ele é o leite mais nobre que tem aí no mundo animal. Vamos considerar os 4 animais leiteiros tradicionais do mundo, né? Vaca, cabra, búfala e ovelha. Então o leite de ovelha, ele é o que tem mais sólidos de todos, que é, os sólidos podem ser traduzidos em gordura, mas é gordura boa, tá? É gordura de queijo, proteínas, sais minerais, vitaminas, cálcio, magnésio, etc. Então, nas análises de leite, tudo que você pode considerar como uma coisa boa ao consumir o leite ou queijo, a ovelha tem triplicado em relação aos outros animais. Então, por isso que a gente tem um rendimento tão bom do leite de ovelha para fazer queijo. Para você ter uma ideia, nas médias dos rebanhos no Brasil de vaca, para fazer um queijo fresco, 1 quilo de queijo fresco, a gente usa de 10 a 12 litros de vaca para fazer 1 quilo de queijo fresco. No leite de ovelha a gente usa 2. Então assim, por mais que os meus amigos brincam que as ovelhas dão uma canequinha de leite por dia, essa canequinha rende muito queijo, que no fim é o produto que eu preciso. Para o produtor, 3 fatores determinam a qualidade do leite: a genética, a alimentação e a redução de estresse animal. Vocês precisam fazer um planejamento para poder ter leite para os cordeiros também? Sim, na verdade o nosso sistema ele é bem humanizado, ovelizado, né? Então a gente deixa os filhotes com as mães até 60 dias. Eu recebo muitas críticas por isso de outros produtores, porque no fim, assim, o leite que o filhote está mamando diretamente na mãe não está vindo para a ordenha. Por outro lado, eu tenho esse filhote muito mais saudável, com uma taxa de mortalidade muito menor do que nas outras produções por aí. E também eu não tenho esse aleitamento artificial. Eu não tenho essa compra de leite, funcionário, mamadeira, etc. Apenas naqueles que, por algum motivo, ou a mãe rejeitou, ou a mãe faleceu, ou a mãe não tem leite, ou por algum motivo ele não consegue mamar na mãe, aí a gente faz o aleitamento externo, mas é um percentual muito baixo. Então a gente garante uma vida muito boa nesses 2 primeiros meses, que é aqui no nosso sistema, é quando ele chega mais ou menos a 15 quilos, tá? E já desenvolveu aí a ruminação, já está pronto para o desmame mesmo, até mais do que pronto. Muita gente faz com 30, com 45 dias, a gente deixa até 60. Do tanque de refrigeração, o leite passa por uma tubulação subterrânea e vai direto para o tanque de pasteurização, evitando qualquer tipo de contaminação. Falando do início, então o leite chega, pasteuriza, aí depois é colocado esse fermento, que vai começar a gerar o processo de fermentação, que vai começar a transformar o leite em queijo, e depois é colocado uma enzima chamada coalho. Essa aqui é a etapa final já do queijo Boursin, muito conhecido como Boursin no Brasil, né? Ou aqui na Rima a gente chama de queijo cremoso de ovelha. Então ele é um queijo de fermentação láctea, coagulação láctea, um pouco diferente dos queijos tradicionais, então ele se torna essa pasta. É a própria bactéria presente no leite que vai fazer com que ele passe do estado líquido para o estado gel, que determina o queijo. Ele é um queijo que fica 24 horas em fermentação no tanque, tá? E depois 24 horas secando naqueles panos que vocês viram. Então ele é um queijo mais fermentado, são 48 horas de fermentação. Isso traz uma acidez característica bem legal. E depois, quando ele está pronto, a gente tira do saco, coloca nessas bacias, pesa e coloca a quantidade correspondente de sal, que elas estão fazendo isso agora, e depois mistura de maneira bem manual. Esse é um queijo que aqui na Rima vai dar 2 produtos, tá? O que a gente chama de Boursin em pasta, que é ele puro, muito usado principalmente em restaurantes, que é para recheio de massas, tortas, pizzas, fazer sanduíche tipo brusqueta, assim. Tem um uso meio cream cheese, mais ou menos, tá? Ou então, temos um outro produto que a gente faz as bolinhas de Boursin manualmente e coloca ele numa conserva que aqui é de azeite de oliva e óleo com os temperos alecrim e pimenta rosa. Na câmara fria, a temperatura varia de 10 a 14 graus
e a umidade chega a atingir cerca de 90%. Ricardo, aqui na câmara fria do Mofo Branco, quais são os queijos que chegam aqui e quanto tempo eles passam aqui? Aqui é uma câmara fria todas as nossas câmaras frias a gente optou por fazer temperatura e umidade controlada. Isso faz com que a gente tenha uma estabilidade de receita ao longo do ano todo. Pode estar mais frio, mais calor lá fora, que a gente tenta manter aqui. E a questão da umidade é essencial, principalmente para esse tipo de queijo que a gente vai mostrar. Aqui é o mesmo fungo, então além das bactérias da fermentação, aqui a gente usa um fungo chamado Penicillium camembert, que como o próprio nome diz, é o mesmo fungo que se faz o camembert e também o brie, tá? Então ele dá essa nuvenzinha, essa casquinha branca por fora, tá? E uma maciez por dentro. Então no caso do leite de ovelha, que é o avecuia, que é o nosso tipo de queijo, ele fica mais ou menos de 8 a 10 dias até dar o mofo todo. Como o mercado brasileiro gosta de produto suave, deu esse mofo, já está na hora de embalar, tá? Aqui vocês percebem que é feita a maturação em prateleiras de inox, furadas, poderia ser plástico, mas em termos de higiene melhor o inox, tá? Porque esse fungo ele precisa de ar o tempo inteiro. Na outra câmara, ela é feita com prateleira de madeira, não tem ar no contato do queijo com a prateleira, não daria para fazer esse tipo de queijo, o fungo morre. Então aqui é esse tipo de prateleira certinha, aqui ele está fermentando ainda nas formas, depois vai ter o processo de viragem dele e aí sim a gente coloca nessas prateleiras de 8 a 10 dias. Então a gente está testando, a gente já tem o avecuia de leite de ovelha consolidado, estamos testando agora um camembert clássico de leite de vaca, tá? E também testando um outro queijo ali, que seria o orobó, que é um queijo novo nosso, mais maturado nessa câmara, que ela é mais úmida e vai dar um pouco dessa casquinha branca, mas isso é novidade que ainda não está no mercado, vamos ver o que vai sair daí. Vocês viram o queijo de quanto em quanto tempo e qual a finalidade disso? Aí depende da receita também, tá? A finalidade disso é que, por gravidade, o peso vai indo para baixo. Então, se você deixa nessa forma, você vai ter um lado muito diferente do outro. Então, você tem que virar para que os dois lados estejam absolutamente uniformes. Aí depois, isso vai influenciar em tudo, na maturação, na salga, que a gente faz a salga em banheira ali, até para entrar, porque embaixo vai ficar muito mais, se você deixasse parado, embaixo ia ficar mais denso do que em cima, e o sal ia penetrar diferente na parte de cima e na parte de baixo. Então são detalhes fundamentais aí, mas depende da receita. Tem queijo que pede viragem a cada 20 minutos, o queijo fresco, tem queijo que pede viragem uma vez por dia, que fica muitos dias em prensagem. Então aí vai depender aí da receita e muito erro, até você acertar onde você quer chegar. Cada câmara possui suas particularidades e proporciona o ambiente ideal para cada tipo de queijo. Então aqui a gente separou a câmara porque são queijos que não necessitam daquele fungo branco, aliás, seria contaminado, entre aspas, por ele, né? Super agressivo, então a gente separa, faz os queijos de mofo branco que a gente fala. E aqui os que não tem são principalmente duros e semiduros. Aqui só para vocês entenderem o processo, essa aqui é a salga. Então a gente faz a salga, tem vários tipos de salga. Salga na massa, salga por fora, né, na superfície, ou salga assim em banheiro, em imersão, enfim, numa salmoura. Obviamente também tentativa e erro, tá? Quanto tempo deve ficar na salmoura? Depende do resultado que você quer. Se quer mais sal, menos sal. E, obviamente, depende do tamanho da peça e da dureza do queijo. Quanto mais duro, mais difícil o sal vai infiltrar no queijo, né? Aí depois a gente tem essa outra câmara, que é a câmara de secagem. Então ela serve para exatamente secar o queijo antes da maturação, porque se a gente pegasse ele e colocasse no ambiente direto da maturação, ia molhar a tábua, não ia ser legal. Então a gente faz uma secagem em prateleira aqui de plástico, como vocês podem ver. Aqui teoricamente tem que ser um ambiente super seco, né? Diferente da maturação, que é úmido.
E aqui vocês observam o quê? Vocês fazem um acompanhamento aqui, né? Aqui é o Lote. acompanhamento por lote. Então, nos queijos grandes a gente escreve os lotes no próprio queijo, para ficar mais fácil, além das fichas, né? Nos queijos pequenos não tem como, nem ficaria legal. Então a gente faz aqui o acompanhamento por peças, ó. 176 peças do lote 35, mais 5 grandes. Então o lote 35 grande está aqui e as pequenas 176 estão aí. Então depois da secagem, a gente tem a última etapa do processo, que é a mais bonita, tá preparada? Tô. Que é a maturação efetivamente. Aqui tem uma prateleira, então tem que passar assim. E o cheirinho é bem peculiar, né, do queijo. O cheiro bem peculiar. Então aqui a gente tem alguns tipos de queijo. Percebem que nesse caso a gente faz na prateleira de madeira, tá? Diferente daquela outra que é de inox. Então a prateleira de madeira nesse tipo de queijo ela tem muitas vantagens, tá? A principal dela é retenção e soltagem, sei lá, e soltar a umidade. Então, se você tem um ambiente mais seco, a madeira ela vai soltar a umidade. Se você tem um ambiente que está muito úmido, ela vai reter a umidade. Isso é muito importante. Outro fator muito importante é a quantidade de queijo. Quanto mais queijo numa câmera, mais estável ela é em termos de temperatura e umidade, que é o que a gente precisa para maturação. E um terceiro fator aí da madeira é o que a gente chama de biofilme. Então vem cá comigo. E isso aqui que parece, isso aqui está contaminado, isso aqui é genial, porque é a maturação, o sabor e as características desse queijo do lote anterior. Por mais que a gente dê uma esfregada na madeira, lave um pouco, ela é levada para o lote futuro. Então, isso aqui também traz uma proteção. São as bactérias boas do queijo anterior que vão até defender os próximos lotes e vai te dar uma estabilidade de sabor aqui da fazenda. Então isso aqui te dá um terroir, assim, que o povo está acostumado a falar agora, que é uma característica única de sabor daqui da nossa propriedade. Então isso é muito legal e só a madeira que traz. Se isso aqui fosse prateleira de plástico, não teria. E foi uma briga muito grande das queijarias artesanais, principalmente, tá? Conseguirem que a legislação permitisse que se utilizasse madeira. Durante muitos anos foi proibida a madeira e principalmente começou no estado de Minas Gerais, que foi liberada a madeira dos queijos tradicionais, e aí depois essa luta aí espalhou pelo Brasil todo, e aqui em São Paulo a gente já está super regularizado no uso de madeira, desde que uma série de fatores de limpeza que são muito importantes, não podem ser ignorados, mas a madeira ela é muito importante e no mundo inteiro ela é utilizada, não é uma invenção nenhuma, né? Então isso faz uma diferença no sabor, é um detalhe, mas faz toda a diferença. E o que vocês avaliam aqui no dia a dia? Tem que virar o queijo, não tem? O que vocês fazem aqui dentro? Os queijos são virados, principalmente os queijos novos, tá? Quando eles chegam da secagem, mesmo os queijos grandes, eles têm que ser virados todos os dias e escovados, tá? E aí depois os queijos de mais longa maturação, como é o pecorino, que a gente tem, que chamado de ararita, são 12 meses, 10 a 12 meses de maturação. Aí depois, ao longo do tempo, ele começa a ser virado a cada 2 dias, 3 dias, uma vez por semana, a cada 10 dias. E assim a gente vai, aí fica um manejo mais tranquilo. Mas no início não tem como ele está muito macio ainda, se você deixa de um lado só, acontece aquele mesmo processo dele descer, a gravidade vai puxando. Então você tem que virar todo dia para que ele tenha perfeição de um lado, ele seja igual ao outro, né? E a escovação, qual a função dela? A escovação é assim, ela tem, como aqui a gente gosta dessa casca rústica que a gente fala, que a gente tem uma microbiota, uma flora característica nossa, e a gente quer dar essa assinatura para o queijo, então às vezes ela tem um aspecto, por exemplo, nesses aqui, pode ter um aspecto de coloração um pouco excessivo, ou até, a depender da quantidade de fungos da casca, um sabor muito acentuado. Então a escovação ela serve apenas para equilibrar essa questão da casca, não ter muito fungo, não fugir muito do nosso padrão, tá? Alguns queijos a gente faz até a raspagem, raspa um pouco, porque aqui tem um ambiente propício já para o crescimento desses fungos bons e bactérias, tá? Tudo analisado, todos esses fungos que estão aqui são alimentares, e bactérias, é bom que se diga isso, não tem nenhuma loucura aqui, ninguém é responsável, né? Mas é legal que fique bem claro. E então a gente só controla.
a gente quer manter, não é uma casca inerte, tá? Como muitas, com exceção desse queijo que é o Orobó, que a gente já matura ele no plástico, então a gente quer um queijo, entre aspas, sem casca, tá? Com que a casca tenha a mesma coloração e textura do interior, então a gente faz esse aqui no vácuo, mas é a exceção que a gente tem. Os outros todos a gente gosta dessa casca rústica e vai mantendo ele só esfregando e raspando. No início, o projeto para a propriedade era produzir tomates orgânicos. Mas após conhecer o mundo dos queijos, os produtores ganharam uma nova paixão e mudaram de ideia. A gente brinca que foram as ovelhas que trouxeram a gente para os queijos, não o contrário, né? E aí começamos a estudar, fizemos cursos no Brasil, que tem principalmente na Cândido Tostes, poucos cursos, infelizmente, aqui no Brasil. Acabamos indo para fora, para Portugal e Espanha, que tem uma tradição, tanto em queijos, mas principalmente em queijos de ovelha. E foi incrível, foi super legal, ficamos 2 meses lá, um pouco mais. E aí quando a gente chegou aqui, totalmente cru, tinha 80 animais misturados e aí começamos o projeto. Então foi bem assim, do nada, assim. Não temos tradição queijeira na família, mas tinha tradição em criação de ovelhas. O portfólio traz produtos que atendem públicos diversos e conta com receitas que exploram as mais variadas possibilidades. A gente está atualmente apostando muito em queijos de mistura de leite de ovelha com leite de vaca ou até leite de cabra. E isso é uma coisa super pouco comum no Brasil, mas muito comum em países com maior tradição queijeira, principalmente países europeus, né? E isso dá também, além dessa infinidade de receitas que a gente pode fazer dentro da queijaria, a gente conversou um pouco sobre isso, a mistura do leite, ela aumenta ainda mais esse leque, né? Porque você pode botar 20% de leite de vaca, 30, 40, 50, 90, enfim. Então dá mais suavidade, mais derretimento, mais textura, menos dureza, cor. Então aí também é uma brincadeira legal. E no nosso caso, traz volume. Porque como a gente está numa situação que só a gente produz leite de ovelha, bate no teto. O que a gente produz, a gente tem na queijaria. Então, um aumento da demanda, graças a Deus, mercado, isso a gente está conseguindo suprir também com essas novas receitas e que ficam muito saborosas e também, de certa forma, um pouquinho mais suaves e um pouco mais encontram um paladar que o brasileiro está um pouco mais acostumado, que é o leite de vaca, né? Não que o leite de ovelha seja forte, diferente do leite de cabra, que eu gosto muito, mas tem um sabor muito característico. O leite de ovelha é bem inerte e tal, mas também tem uma presença diferente, né? No paladar, na análise sensorial, como um todo. Então a gente traz vaca, dá um pouco mais de suavidade, dá derretimento também para as receitas que pedem isso. Então fica legal. Gostou dessa reportagem? Então não deixe de fazer o seu comentário aqui abaixo. Se quiser, pode sugerir outros assuntos também. Suas ideias são muito bem-vindas. E o seu comentário pode ser lido aqui no próximo programa. Não esqueça de dizer seu nome completo e onde você mora. Mande sua mensagem, queremos ouvir você. E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Rômulo Soares Burgos, Alex de Freitas, Carlito Benedito Barbosa, Roque Vieira, Jackson Buller, Cristiano Crisóstomo, André Santos D, Sebastião Joaquim, Isabel Lemos e João Pereira. E um abraço especial ao Antônio Costa, de Friburgo, e ao Luiz Van Dunen, que nos assiste lá de Angola, na África. É uma honra tê-lo conosco. Lembrando que o programa é exibido por lá, através da rede Girassol de televisão. E continuem mandando suas mensagens, é muito importante pra gente. Sabia que você pode ter ainda mais informação a respeito de todas as reportagens exibidas aqui no programa? Não? Então não perca tempo! Baixe o aplicativo da Revista Rural e acesse todas as edições da melhor revista de agronegócio do país.
Uma leitura agradável, informativa e, o que é melhor, inteiramente gratuita. Disponível tanto para Android como para iOS. Revista Rural, a revista que você assiste, lê e aprende. Tem mandioca nova no mercado e olha, ela é mais rústica, precoce e bem mais produtiva. Os produtores, é claro, estão animados com a novidade. Uma nova cultivar de mandioca, desenvolvida pela Embrapa, promete ajudar a elevar ainda mais a cultura na região do estado de São Paulo. Trata-se da BRS 429, uma variedade altamente produtiva que apresenta resistência às principais doenças que atingem a região e que tem ainda maior precocidade, podendo ser colhida aos 8 meses. Para nós da pesquisa é muito gratificante quando a gente volta a pensar 14 anos atrás, na safra de 2008, quando foram implantados os campos de cruzamento que deram origem à população da onde foi selecionada a BRS 429. Quando nós pensamos em montar aqueles campos de cruzamento, o nosso objetivo era obter um material com arquitetura que facilitasse o plantio mecanizado, coloração da polpa da raiz amarela, elevada produtividade de raízes, que é muito importante, e o principal para a mandioca de mesa, baixo tempo de cozimento, boas qualidades culinárias. Para quê? Para que ela pegasse mercado e o gosto dos produtores. Os resultados produtivos da nova mandioca animam. No Paraná, por exemplo, ela superou em 25% as variedades cultivadas tradicionalmente. E em São Paulo, acredite, chegou a produzir 50% mais. Além disso, suas características únicas conferem a ela um melhor aproveitamento comercial. Ela se destaca principalmente pela sua haste, favorece a mecanização. Nós temos uma mecanização bem legal, porque nós temos um comprimento de haste bom para trabalhar com a parte que a gente usa para plantio. Depois a gente pode olhar lá na frente também, nós temos um pé, as raízes da mandioca uniforme. Um pé de mandioca chega aí a dar 5, 6 quilos por pé em uma área, então a gente ganha em espaços de terra, então é legal por isso. A polpa da mandioca é muito boa, é gostosa, é bem amarela, então esse conjunto de fatores tem favorecido o desenvolvimento e o plantio dela. Então ela tem sido bem aceita pelos produtores aqui para nós, e a nossa expectativa é que os produtores aceitem bem essa mandioca. Ela é bastante resistente também favorável ao nosso clima, resistente à praga. Pode ver que nós estamos aqui com a mandioca alta e não tivemos tanto ataque de pragas assim nela esse ano, graças a Deus. Então é um material que a gente indica para o produtor rural com bastante qualidade técnica. A boa resistência da BRS 429 salta aos olhos, facilitando o manejo da lavoura e reduzindo os tratos culturais. A gente trabalhou a parte de manejo de insetos pragas da cultura da mandioca que prejudicam a produção de raízes de mandioca de mesa. Trabalhamos aqui principalmente a parte de desfolhadores, que seria o mandaravá da mandioca, e a mosca branca, pensando em pragas da parte aérea, que elas prejudicam a questão de produção de fótons assimilados e, por consequência, o crescimento e depois o cozimento das raízes. Já na parte de danos diretos de raízes mesmo, nós trabalhamos com o curculionide e uma praga que acontece mais aqui no noroeste do Paraná, que se chama o gongo, o besouro, que seria o Migdolus frianus, que é uma praga originária da cana-de-açúcar e da pastagem, que nessa região aqui ela está presente no solo, então ela ataca as raízes, fazendo abertura de porta de entrada e prejudicando o valor, a raiz, o consumo final dessa raiz, porque elas apodrecem. Então nós trabalhamos aqui aspectos de reconhecimento dessas pragas, a parte de monitoramento dessas pragas e como fazer o manejo. Os produtores também já se mostram animados,
com as possibilidades de ganho que a nova variedade oferece. Eu já trabalho com 3 variedades da Embrapa, BRS CS01, que é a queridinha da nossa propriedade, a BRS 420 e com a BRS 399. E viemos prestigiar hoje o lançamento dessa lindona aqui, da BRS 429, que ela promete uma produção maior, uma coloração mais amarelada na raiz e uma quantidade maior de beta-caroteno, inclusive a formação dela, a ramificação dela é muito boa para o plantio mecanizado, né? E é isso que a gente está procurando sempre, está diversificando, procurando novidade, tecnologia e está tudo sendo comprovado aqui hoje. Eu acho que essa variedade aqui ela vem para deixar todo mundo bem satisfeito. Aqui nós estamos em Diamante do Norte, que é um local muito importante para o trabalho com mandioca de mesa que a gente desenvolve no centro-sul do Brasil. Essa parceria já tem quase 14 anos com a Universidade Estadual de Maringá e o Colégio Agrícola Regional do Noroeste. Vem assim, se desenvolvendo e nós fizemos aqui uma base onde nós trabalhamos experimentação, validação dos materiais, né? E também agora com a transferência. Então é uma base que reúne bastante conhecimento, bastante experiência nos trabalhos nossos com mandioca de mesa. Nós introduzimos muitos clones dos nossos programas de melhoramento e fomos selecionando e felizmente, né, com apoio importante desses parceiros, mais o IDR, do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, outros parceiros como a UniOeste, a Atimop, a gente vem conseguindo avançar e entregar produtos, né, boas variedades, boas cultivares para a sociedade. Quando o Rangel chegou com a proposta, para nós assim foi uma dádiva, porque realmente foi uma proposta que a gente estava aguardando um trabalho para ser desenvolvido. Foram muitos anos de trabalho e hoje é a consagração. Esse lançamento aqui na Fazenda, Escola de Diamante do Norte, para nós da UEM, importantíssimo. E quem quiser mudas ou mais informações sobre a BRS 429, podem falar diretamente com a Embrapa Mandioca e Fruticultura, através dos contatos que estão na tela. Garantir o bem-estar animal na suinocultura passa pela qualidade das instalações. Bem planejadas, elas podem ainda proporcionar ganhos comerciais para a criação. Na criação de suínos, vários aspectos devem ser levados em conta para garantir o sucesso da atividade, da genética à nutrição. A segurança sanitária também é muito importante, impedindo a entrada de doenças no criatório, assim como o cuidado constante com a saúde dos animais e o bem-estar de todos os habitantes da granja. E é aí que entra o cuidado com as instalações, oferecendo conforto e segurança em todas as etapas de vida dos animais, desde o nascimento deles. A cela parideira ela tem que ter o tamanho de 2,20 m de comprimento, que é o espaço da porca, 1,80 m de largura, sendo que o espaço para a porca é de 60 cm de largura e 60 cm de cada lado para os leitões. Então a cela parideira deve conter comedor para a porca, que deve ser largo e profundo para evitar o desperdício. Ele pode ser manual ou semiautomático. Também temos que ter bebedouro para a porca e para os leitões. Quando ele for separado, então o bebedouro para a porca deve ser fixado a 20 cm do chão e para os leitões fixados a 5 cm do chão. Importante que o racionamento da porca ela deve ser conforme o número da sua leitegada, quantos leitões ela tiver. Então o que se recomenda é que se forneça 2 kg de ração para a porca e meio quilo para cada leitão. Então, por exemplo, uma fêmea com 12 leitões tem que se fornecer 6 kg de ração, que seria para o leitão, com mais 2 da porca, seria igual a 8 kg de ração. Então, se uma fêmea tiver 10 leitões, então ela vai receber 7 kg de ração. Também é importante salientar que nessa baia tem que ter, nessa cela parideira tem que ter
protetor para evitar esmagamento de leitões. Tem que ter comedor também para os leitões, que é fixado nas laterais da baia. A baia ela tem que ser vazada nas laterais e preferencialmente no centro ela deve ser compacta. Mas se ela for gradeada no centro bem construída, com a dimensão certa das festas e usando ferro tribar, é possível também que se faça ela totalmente então gradeada. O espaço entre festas, quando se usa a grade de ferro deve ser de 0,7 centímetros de festa. No escamoteador, é importante que se tenha então um termostato para se regular a temperatura. Então a temperatura dos leitões ela varia conforme a idade dos leitões. Então é importante esse termostato para que mantenha essa temperatura sempre estabilizada. Importante ter também fonte de calor e importante também ter luminosidade. Existe também a necessidade de se manter estes escamoteadores com boa ventilação. Então quando é verão se utiliza mais ventilação e quando é inverno menos ventilação. Para quê? Para dar escape para os gases quentes e para a amônia, que a amônia então ela é extremamente prejudicial para os leitões. O tamanho do escamoteador deve ser de 0,8 metros quadrados de área por 80 centímetros de altura. E o tamanho da entrada do escamoteador deve ser de 30 centímetros de altura por 25 centímetros de largura. A temperatura no escamoteador ela varia de 25 até 32 graus centígrados. Então no dia do nascimento, a temperatura ideal do escamoteador é de 32 graus centígrados. A partir do segundo dia, durante uma semana, a temperatura ideal é de 28 graus. Na segunda semana é 27 graus, na terceira semana é 26 graus centígrados e aos 28 dias, na quarta semana até 28 dias de idade, então, o ideal é 25 graus centígrados. Então, essa é a temperatura ideal de conforto dos leitões na fase de maternidade. Então, é importante salientar, então, que na maternidade sempre tem que ter um ambiente para os leitões e outro ambiente para a porca. E o ambiente ideal para a porca é uma temperatura em torno de 18 graus centígrados. Após o desmame, as crias vão para um outro espaço. As fêmeas, a partir daí, já começam a ser tratadas como futuras mamães. As baias para as fêmeas recentes mamadas, elas devem ficar de frente para os cachaços. E isso, então, ajuda a estimular a entrada de cio dessas porcas. Essas porcas também podem ser alojadas em baias coletivas. O tamanho dessa baia deve ser de 63 centímetros de largura, por 1,05 de altura e por 2,20 de comprimento. Importante que você tem dois tipos de situação de comedor. Então se utiliza comedor tipo calha, né? E esse comedor tipo calha também ele pode ser utilizado como bebedouro. Ou então você pode utilizar o comedor tipo calha e também usar bebedouros tipo white ball ou tipo chupeta. Importante que o caimento então desse comedor deve ser 0,2%. Ou seja, a cada 100 metros cai 20 centímetros. Quando você vai fazer uma instalação com 100 metros de comprimento, é importante você então ter dois caimentos. Um cai para um lado e outro para o outro. Exatamente para quê? Para que quando se tenha 5 centímetros de água numa ponta, você tenha 15 no outro lado. Para que todas as fêmeas então tenham acesso facilitado à água. O brete de alimentação das leitoas, ele deve ter o tamanho de 50 por 60 de comprimento. O sistema de comedor tipo calha para as porcas, ele deve ser revestido. E revestido, normalmente se utiliza PVC ou azulejo, né, ou outro revestimento. E sempre que necessário, então, quando tiver algum problema, alguma rachadura, ele então deve ser feito então a reforma, né? Manter ele então sempre em condições ideais de utilização. Este sistema de baia individual, ela tem algumas vantagens, como facilidade na identificação dos animais, também a possibilidade de você fornecer uma quantidade de ração individualizada, né? Você pode pesar e fornecer uma quantia que você achar desejável. Há também redução nas brigas e também uma facilidade maior para realizar a limpeza das instalações, né? Uma vez que a fêmea logo após o desmame, ela sai consumindo uma quantidade elevada de ração, então de 6,5 kg a 7 kg na média. Então tem um volume bastante grande de fezes. Então quando ela está em baia individual fica mais fácil de manter a limpeza.
comparado com as baias coletivas. As baias individuais também têm desvantagens, né? Então, a desvantagem, primeiro, elas mostram o cio de esquentamento, do que comparado com a baia coletiva, que depois a gente vai falar sobre a baia coletiva. Também, você não pode fornecer trato várias vezes ao dia, então você tem que tratar exatamente no momento que você trata as fêmeas que estão gestando. E também, nessa baia individual, a fêmea tem uma dificuldade bastante grande de locomoção, então o que também dificulta a sua vida produtiva. Então, nessas baias, elas acabam tendo mais problemas por permanecer muito tempo, né, parado. Então, problemas como infecções urinárias, elas são mais frequentes, né? Problemas de aprumbos, né, também, eles se agravam, dificuldade de locomoção. Com prós e contras, a criação em baias coletivas vem ganhando mais adeptos, mas merecem alguns cuidados do produtor. Quando o produtor ele decide optar por utilizar as baias coletivas, ele tem que levar em consideração alguns aspectos. Então, primeiramente, o tamanho das baias, elas devem ser de 4, e hoje se fala muito em bem-estar animal, e também se preconiza e se defende a utilização das baias coletivas para as porcas. Então, a densidade assim máxima que se recomenda é de 20 fêmeas, então, por baia coletiva. Importante destacar que ela pode ser construída de qualquer material, e importante destacar também que essas baias têm que ser bem ventiladas. O piso ele não deve ser nem muito áspero nem muito liso, né, para não danificar o casco das porcas. O caimento de 3,5%. A altura dessas baias, então, deve ser de 1 metro de altura. E a densidade por animal é 3 metros quadrados. Também é importante fixar que tem que ter os comedouros, os vértices de alimentação, no tamanho de 50 de largura por 60 de comprimento. E também, quando vai se fazer o alojamento, é importante sempre colocar fêmeas pequenas com as pequenas, as médias com as médias e as grandes com as grandes. Não colocar fêmeas de vários tamanhos. Porque ao momento em que essas fêmeas começam a entrar em cio, uma começa a saltar sobre outras. E as pequenas, as mais magras, normalmente são as que entram mais tardiamente em cio. E as grandes começam então a saltar sobre as pequenas, e há então até uma possibilidade de machucar, né, de fraturar alguma dessas fêmeas. E também na briga a pequena sempre acaba levando a desvantagem, né? Então é importante sempre separar por tamanho. O bebedouro então pode ser bebedouro tipo concha, fixado a 25 centímetros do chão, ou bebedouro chupeta ou bite ball, fixado então a 10 a 15 centímetros acima do dorso do animal. Importante que a vazão desse bebedouro deve ser de 2 litros por minuto. Na baia coletiva, então, é importante que se tenha um bebedouro para cada 5 fêmeas. É importante salientar que, quando possível, essas baias das porcas recém-desmamadas, elas devem ser construídas ao lado de baias dos cachaços, né, e com divisórias, então, de grade, de ferro, para que as porcas tenham contato com os cachaços, né? Então, esse contato, focinho a focinho, estimula, então, as porcas a entrar em cio. E também é importante salientar que quanto mais rápido as porcas entram em cio após o desmame, maior será, então, a sua próxima leitegada. Então, esse contato com o cachaço para as porcas recém-desmamadas é de extrema importância. Nesse sistema, então, de baias coletivas, existem algumas vantagens. Então, como por exemplo, as porcas elas podem caminhar e se exercitar, né, dentro da baia. Também é possível a colocação do cachaço dentro da baia para que elas tenham contato físico com o cachaço logo após a desmame. Então esse contato físico com o cachaço facilita a entrada em cio das porcas. Também poderá se fornecer ração a uma quantidade maior sem você estressar as outras fêmeas dentro do galpão de gestação. E quanto aos machinhos? Eles vão primeiro para a creche, onde começarão a se adaptar a uma vida independente. A creche é a edificação destinada para os leitões recém-desmamados. Essas creches elas podem ser suspensas ou podem ser no chão. Elas podem ser piso vazado, pode ter piso compacto. As divisórias podem ser compactadas ou pode ser com grade. Importante que tenha um comedouro, né, adequado. Aqui se utiliza o comedouro automático. E abaixo do comedouro é importante verificar que tem uma parte
sólida para evitar o desperdício de ração. A água é um dos fatores mais importantes para os leitões após a desmama, porque ele está acostumado a consumir muito líquido. E se ele não tiver acesso fácil à água, ele vai ter dificuldade de aprender a tomar água no início, consequentemente vai ter dificuldade para consumir ração. Então é sempre indicado que utilizar o mesmo bebedouro que tem na maternidade, utilizar na creche. A edificação, então, ela deve ter cortina nas laterais, né, para manter a temperatura. Então, quando é frio, as cortinas são fechadas e quando aquece, elas devem ser baixadas. Em períodos, em épocas de muito frio, e em regiões frias, é aconselhável, então, a utilização de cortina dupla. Essas cortinas, então, devem ser ascendentes. O que quer dizer ascendente? É que ela fecha de baixo para cima. Então, os gases e o ar quente, eles se concentram na parte alta, né, da creche. Aí, quando é uma temperatura que ela não está muito confortável para os leitões, apenas se abre uma fresta e deixa sair os gases, né, e a amônia, e, consequentemente, volta a fechar para manter o ambiente aquecido. É importante também que nessa sala ela tenha forno e também um sistema de aquecimento para os leitões, principalmente no inverno. Na creche devemos utilizar bebedouro tipo chupeta, ou bite-ball, ou bebedouro tipo concha. A vazão desse bebedouro deve ser de 1 litro por minuto. E também é importante salientar que comedouros onde se tem a possibilidade de fornecer a ração com umedecedor dessa ração, os leitões têm melhor desempenho. Também devemos ter um termômetro no centro da sala para controlar a temperatura. Então, a temperatura ideal para a fase de creche é, logo após o desmame, a gente mantém a temperatura de 24 graus centígrados. Então, isso aí vai do desmame até 42 dias de idade. De 42 dias de idade até 56 dias de idade, a temperatura ideal é 23 graus centígrados. E a partir de 56 dias, então, a temperatura de conforto ideal para o leitão é de 23 graus centígrados. Você que está assistindo o nosso programa através do YouTube, queria te pedir uma coisa. Clica no joinha, se inscreva no canal e deixe uma mensagem aqui nos comentários. Isso nos ajuda muito a produzir um programa cada vez melhor e mais interessante. Tudo especialmente para você. E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Ailton Francisco dos Santos, Diego Antônio, Marilene Silva, Eduardo Oliveira, Luiz Gonçalves, Francisco Braga, Neuzair Adão, Daniel Marques, Antônio José dos Santos e Lacir Albino. E continuem mandando suas mensagens, é muito importante pra gente. E aí, vamos falar de punk? Hoje é a vez de uma bem peculiar, o manjericão anis. Conhece? E se eu te disser que ele também é conhecido como atroverã? Aí ficou fácil, né? Pois é, e dá até para plantar no quintal de casa. Apesar do nome, o manjericão anis não tem parentesco com a erva anis. Ele nasce muito fácil. Quando a sementinha cai, vira uma praga. É muito usado na cozinha tailandesa e com ele pode-se fazer chás, infusões no leite ou também ser usado em sobremesa. Esse daqui é o Ocimum celoi, é uma planta do mesmo gênero do manjericão que a gente está acostumado a usar na pizza, né? Mas ele tem um aroma completamente diferente. Ele tem um aroma de anis, por isso é chamado de manjericão anisado ou manjericão anis. Um outro nome que ele tem, também comum, é atroverã. Por quê? Porque ele realmente é usado como antiespasmódico e como digestivo, né? Para problemas do intestino e do estômago. Tá? Então essa planta ela pode ser usada com tratamento
com esses distúrbios, sempre com uma orientação de um profissional, mas também é uma planta que não tem perigo nenhum e pode ser usada como aromática, isso no seu chazinho da tarde, acompanhando de um bolo, por exemplo. Tá? Então essa planta aqui, ela é uma planta que você pode ter tanto em casa, como só pode ser produzida pelo produtor e que sempre vai proporcionar coisas boas, tanto na questão do seu aroma e sabor, como também no seu uso medicinal. A gente vai se despedindo. Não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para ficar por dentro de tudo. Te vejo semana que vem, ok? Até lá!